O Salmo 46, versículo 2, diz assim: Pelo que não temeremos, ainda que a terra se abale, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Uma coisa que jamais deveria existir no nosso coração é o medo. No entanto, nós somos propensos a ter medo, da mesma maneira que também somos capazes de crer. Na verdade, o medo e a fé são duas coisas semelhantes. Entretanto, o medo é um tipo de fé contrária. Quando nós sentimos medo, o nosso coração está confessando que ele não crê na possibilidade de nós sairmos vitoriosos daquela situação. Isso é o que acontece. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, por um problema difícil, complicado, nós sentimos medo. E quando nós sentimos medo, o nosso coração está confessando que ele não crê na possibilidade que nós temos de se sair bem daquele problema. A pessoa que já se converteu dos seus maus caminhos e veio para a luz do Evangelho, essa pessoa já conta com uma proteção divina e, portanto, jamais deveria permitir que o seu coração ficasse amedrontado diante das ameaças. Ainda que tudo dê prova de que não há razão para continuar confiando nas promessas de Deus, fique firme, porque você sabe que isso não passa de mais uma das mentiras do diabo. Nunca aceite sugestão alguma que venha dele. Porque quando você acha que não tem mais jeito e se desespera, ele te dá uma sugestão que vai te levar para o buraco. E se você aceitar a sugestão que ele te der, então você estará na mão dele. Fique certo de que Deus não muda. Por nós sermos filhos de Deus, nós devemos ser corajosos diante de qualquer situação adversa. Porque se nós formos medrosos, nós estaremos dizendo, em outras palavras, que nós não cremos no Pai. E se não cremos no único que é capaz de nos salvar, consequentemente, nós estaremos perdidos. Eu já volto para te falar sobre um provérbio muito importante. Me dá só um minutinho. Provérbios 28, capítulo 1, diz assim: Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo, ele é intrépido como leão. A pessoa que anda nas trevas, ela se assombra com qualquer coisa. O pavor invade o coração dela de repente e faz com que ela se desespere diante de qualquer dificuldade. Mas aquele que conhece a Deus e pratica o que a palavra de Deus diz, esse é tido por justo no mundo espiritual. E essa pessoa, ela sabe que pode contar com a proteção de Deus a qualquer tempo. Por isso, aconteça o que acontecer, essa pessoa vive confiante. E ela é corajosa como leão. Intrepidez significa ausência de medo. O leão é um bicho que não se amedronta por nada. Você pode ir de encontro a ele portando a melhor arma que existir. Ele não vai se intimidar. Ele vai partir para cima de você e eu vou te dizer uma coisa. Se você não for rápido no gatilho, você vai virar comida de gato. Assim é o justo. Aquele que confia em Deus, ele se torna intrépido como leão. Ele se torna confiante. Ele tem coragem diante de qualquer investida do maligno. Ele não teme, não se curva às fraquezas. Quando nós tememos ou ficamos apavorados, quando diante de uma situação difícil nós confessamos que não há mais jeito, então nós estamos dando ao diabo a permissão para agir. A ordem para não temer, ou melhor, o termo não temas, aparece mais de 40 vezes na Bíblia.
Jesus repetia isso continuamente, dizendo às pessoas: não temas. Guarda isso no seu coração. Se algum dia tudo parecer perdido, a causa parecer impossível, não confesse a derrota, porque isso seria o mesmo que você expulsar o próprio Deus do seu coração. Quando você não souber mais o que vai fazer diante da situação, simplesmente ore e diga ao Senhor que você confia nele. Peça para que ele te dê a orientação. Nunca jogue a toalha. Nunca se dê por vencido, porque para Deus nada é impossível. Creia no Senhor, porque ele vai enviar o socorro. Muitas vezes, Deus nos permite passar por situações adversas para que nós venhamos a crescer na fé. Porque é muito fácil nós dizermos que cremos quando tudo vai bem, mas quando a situação fica difícil e parece não existir solução, é nessa hora que você vê quem são os verdadeiros filhos de Deus, porque eles se destacam dos outros. Aquele que verdadeiramente confia em Deus, ele não se desespera nunca. Ele enfrenta situações difíceis, ele não se dobra diante da dificuldade. Mesmo quando a situação se torna tremendamente caótica, aquele que de fato faz parte da família de Deus, ele não deixa o inimigo apavorado. As pessoas que se afligem, gritam, saem desesperadas, pedindo aos outros que orem por elas, essas pessoas estão mostrando que ainda não possuem uma confiança completa em Deus. Por que eu tenho que pedir os outros para orar para mim? Eu mesmo posso orar. Deus vai me ouvir tanto quanto vai ouvir você. E vice-versa. Porque para Deus, desde que você esteja em retidão diante dele, desde que você esteja fazendo aquilo que é certo, ele não vai tapar os ouvidos para você. Ele não tem diferença de uma pessoa para outra. A pessoa que sente medo, ela mostra que ela confia mais na capacidade do inimigo do que no amor que Deus tem por ela. Agora, nós não podemos também nos basear numa fé mental. Não é só eu achar que eu creio se eu não creio. Se eu sinto medo, não há por que eu dizer que eu estou confiante. Por isso, não adianta coisa alguma você se iludir com uma fé mental. Você tem que andar em retidão diante de Deus, obedecer a palavra dele, porque aí sim você vai estar confiante, porque é o Espírito de Deus que te dá essa confiança. Não é você que imagina ter fé. Você sabe que você tem fé, porque ele está contigo. Você sente a presença dele em você, e isso te dá confiança. Se você ainda fica temeroso, ou se você ainda sente algum receio diante dos problemas que surgem, então é bom você fazer um autoexame para ver se você está mesmo andando nos caminhos de Deus, ou se apenas pensa que está. Porque o medo, ele faz parte da natureza de Satanás. E a pessoa que sente medo é porque ela ainda não está perfeita diante de Deus. Ela ainda não está fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque está escrito que você se torna servo daquele a quem você obedece. A pessoa que serve a Deus, ela nunca muda de atitude. Mesmo que a terra se mude e os montes sejam transportados para o meio dos mares, como diz o Salmo. Para um filho de Deus, não importa se o problema é sério. O nosso Deus também é sério. O Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos orar agora? Feche os seus olhos, ponha sua mão sobre o coração, eleve a sua fé a Deus. Pai, bendito seja o Senhor que nunca nos desampara. O Senhor é o meu pastor, por isso eu sei que nada há de me faltar. O Senhor me conduz aos pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. A minha alma se alegra em ti. Em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.